Olá, seja bem-vindo à Casa da Pandora. Hoje nós vamos continuar com as receitas afetivas que tocam o coração, mas estamos em ritmo de festa junina. Apesar de não estarmos mais em junho, mas aqui na Casa da Pandora a festa junina é junho, julho, agosto, a gente faz festa julina, agostina e tudo que vier pela frente, porque essa época é muito gostosa. Nós falamos com a Kelly essa semana e ela passou a receita de um negócio que ela chamou de tijolinhos de abóbora. Então, vamos ver o que a Kelly vai falar sobre isso. Eu achei a historinha muito fofinha. Oi, eu sou a Kelly e a minha receita afetiva é um doce de abóbora que a minha avó fazia, ela chamava de tijolinho. Eram quadradinhos de abóbora, acho que ela usava uma abóbora madura para fazer. Ela deixava esses quadradinhos de molho no cal, que eu lembro que quando eu era criança eu ainda achava que era cal de construção, mas não, né? Depois eu fui saber que tem um cal específico para usar na cozinha, né? Culinária. Então ela deixava de molho, depois lavava e depois ela cozinhava esses cubinhos de abóbora com açúcar e cravo, né? Eu, criança, detestava os cravos e sempre tirava, mas o cravo dá todo um gostinho. E aí, né, colocava ali uma quantidade de água e esses quadradinhos ficavam ali embebidos numa calda de açúcar. Era bem docinho, bem gostoso. Então a casquinha era um pouco mais crocante e o meio dos cubinhos era bem macio, bem gostoso. A minha avó já faleceu, então faz um tempinho já que eu não como. E, bom, o segredo ali eu acho que era muito carinho, muito amor envolvido. Para fazer esse doce, então, a gente vai precisar de algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, abóbora. Óbvio, se é um doce de abóbora, obviamente precisaremos de abóbora. Aqui nessa abóbora eu já fiz alguns procedimentos, então eu vou falar para vocês o que eu já fiz aqui e a gente vai pôr algumas imagens só para ilustrar, porque senão a gente ia passar o dia inteiro só fazendo essa receita. Então a primeira coisa que eu fiz, obviamente, descasquei a abóbora, depois eu cortei ela em cubos, não tão bonitinhos, né, que faltou um pouco de destreza para isso, mas cortei o melhor que eu pude. Em seguida, a gente colocou de molho. Essa receita original, ela é feita com cal. Aquele cal de construção ou cal culinário, enfim, cal virgem, que pode ser, tanto faz. Achei que eram diferentes, mas eu pesquisei pra caramba, é tudo a mesma coisa, no fim das contas. Só que cal é muito difícil de você encontrar. Como eu fiquei com vergonha de parar numa construção e pedir um pouco, e também não queria comprar 50 quilos no material de construção, e pela internet a produção aí deixou as coisas para a última hora, daí não ia chegar a tempo. Então a gente foi estar fazendo uma segunda opção aqui, que é com bicarbonato de sódio. A diferença de fazer com bicarbonato e fazer com cal é basicamente as medidas. Então, se você for fazer com cal, é 1 colher de cal para 1,5 litro de água e você deixa por 1 hora de molho. Se você for fazer com bicarbonato de sódio, ó, 1 hora eu vou conseguir falar, mas não vai ser hoje. Se você for fazer com bicarbonato de sódio, aí tem que colocar 3 colheres para a mesma quantidade de água, né, 1,5 litro de água, e aí a gente deixa 2 horas ou até um pouco mais, tá? Para ele ficar com aquela consistência. Eu nunca fiz esse doce na vida, só ouvi falar que ele existe, então vamos aqui na tentativa e erro, vamos ver se vai dar certo esse negócio. Primeira coisa que a gente vai fazer não é com a abóbora, ó que loucura, eu vou deixar a abóbora aqui. Eu vou mostrar as outras coisas. Então a gente vai colocar especiarias, cravo e canela, 2,5 xícaras de água e 4 xícaras de açúcar. Esqueci de falar a quantidade de abóbora, né? Pra isso tudo aqui é 1 quilo de abóbora, daí já cortada, já deixada de molho, tal, todo aquele procedimento que eu falei anteriormente. Vamos começar então. Aqui já temos a panela no fogo. Vou colocar água. Acho que eu não devia ter deixado esquentar tanto. As especiarias, que é cravo e canela, né? Pode colocar anis também, tem várias coisas que dá pra colocar. E o açúcar.
E aí a gente vai deixar aqui até ele começar a ferver. Vai mexendo para dissolver bem esse açúcar, né? Porque no fim das contas isso daqui vai virar a calda do negócio. Então vamos dissolver bem ele aqui na água. Vou deixar a abóbora aqui. Quando isso daqui começar a ferver, borbulhar, a gente vai colocar a abóbora aqui dentro. Começou a dar uma leve fervidinha aqui. Agora eu vou colocar a abóbora aqui dentro. Cuidado para não sofrer nenhum acidente com esse treco quente. Pronto. E aí, aqui nessa calda, a gente vai deixar quieto, não mexer muito para a abóbora não se desfazer. Não, a nossa ideia não é ter um purê de abóbora, né? E sim um docinho com o formatinho e tudo. Então a gente vai deixar ele aqui cozinhando quietinho por mais ou menos 30 minutos. E aí eu já volto para mostrar para vocês como fica no final isso daqui. No final não, que ainda tem mais procedimentos, não sai daí, não é só deixar ferver meia hora não, pode ficar até o final. Tem essa de já aproveita nesse meio tempo que a gente vai ter que esperar aqui, ó. Já aproveita para dar like, se inscreve no canal, me conta alguma coisa aí, conta alguma coisa que seja típica de festa junina aí na casa de vocês, que aí já dá um engajamento aqui pra gente, comenta alguma coisa legal aí. Fala que eu tô gata assim, ó, com esse negócio. Fala qualquer coisa aí, mas fala. Fala mal da produção, que não arranjou o cal. Enfim, é isso aí. Fala mal, fala bem, fala qualquer coisa. Pode dar até dislike se não gostar, porque dá engajamento do mesmo jeito. Então tá, vai fazendo isso daí tudo que a gente já volta pra mostrar o restante da receita. Vocês viram aí que durante o processo de cozimento eu precisei tirar um pouquinho daquela espuma que fica por cima, né, do cozimento e tal. Eu tirei, joguei fora e aí agora ele atingiu um ponto, tá um pouco quente ainda, mas ele atingiu um ponto bem bom, que é quando ainda fica o quadradinho certinho. Vou soltar aqui que tá quente, mas por dentro tá macio. Como eu sei que tá macio? Porque eu comi um, mas né... Dá pra sentir, ó, ele amassa mesmo. Se você amassar, ele dá uma amassadinha. Eu acho que eu vou comer. Tá quente. Mas tá bom. Agora, o que a gente vai fazer é retirar com bastante cuidado, com uma escumadeira. A gente vai retirar toda a abóbora daqui. E aí... Depois da gente retirar toda essa abóbora, a gente vai apurar o caldo, né? Que nada mais é do que deixar cozinhando até ele ficar num ponto de fio. Aquele ponto de calda mesmo, de calda de doce, de calda de bolo. Mas assim, eu vou retirar tudo aqui, vou deixar ferver bem. E aí eu mostro pra vocês como é. Isso pode levar de 15 a 20 minutos. A gente cozinhou aqui em fogo baixo por meia hora, mas agora na hora de fazer a calda você pode aumentar um pouco o fogo e mexendo de vez em quando e esperar, simplesmente esperar ele atingir aquele ponto gostoso de calda. Como você pode ver, ele tá bem, como se diz, líquido ainda, né? Tá super líquido. Ele vai atingir um ponto de fio. Então vamos aumentar o fogo aqui e agora o negócio é esperar mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta. Aí faz uma transição assim, a gente volta super rápido. Porque essa é a magia do cinema, do audiovisual, dos negócios tudo. Que ninguém lá na casa sabe, só nós. Ficou fervendo aqui, deu uma boa evaporada na água. Ficou mais a caldinha do açúcar mesmo. Tá com um pontinho um pouquinho mais denso do que o que tava antes, ó, ele tá um pouquinho mais denso. Tá pronto. Tá aqui. O ideal é comer esse daqui frio, a gente deixar ele descansar aqui na calda. Ou até mesmo colocar num pote de conserva, dá pra deixar na geladeira e tal. E aí a gente come. Como aqui eu vou experimentar já de uma vez, então eu vou colocar só um pouquinho do caldinho junto com a
com a abóbora na canequinha e vou experimentar pra ver se ficou gostoso. É bom pra caramba. Não ficou tão durinho em volta. Não achei que criou aquela casquinha crocante, como quando... Eu já comi o de cal, nunca fiz, mas já comi. Ele fica com uma casquinha mais crocante em volta. Mas eu achei que com o bicarbonato dá super certo também. Tem que apertar bastante para ele começar a diluir. Ele fica com uma camadinha por fora e por dentro fica mais a texturinha de abóbora. Ele não chega a se desfazer. Então, acho que deu certo, tá bem gostoso. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se você tiver receitinhas afetivas aí, manda aqui pra gente. Se inscreve no canal. Manda aqui no meu Instagram ou deixa comentário aqui mesmo contando a sua história. E quem sabe numa próxima a história e a receita da sua família estejam aqui também. Um beijinho, até semana que vem.